Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial e invisto na Bolsa de Valores desde 2006. Este ano eu estou completando 15 anos investindo na Bolsa de Valores. Criei esse canal para compartilhar com vocês as minhas experiências enquanto investidor. Aqui eu comento com vocês um pouco da minha história, a minha trajetória, as coisas que eu fiz que deram certo e as coisas que eu fiz que deram errado. Desse modo, eu espero que isso contribua para o seu crescimento enquanto investidor, para que você possa escolher melhores estratégias de investimento e performar mais a sua carteira de ações. Bom, estamos nesse início de ano fazendo um balanço sobre o que passou e agora estamos começando também a fazer uma análise de cenário, de tendências para montar a nossa estratégia de investimentos para esse ano. Nos acompanhe tanto aqui no canal Viver de Renda, como no nosso novo canal. A inscrição está aqui embaixo, o link de inscrição está aqui embaixo do canal Café com Ações, que de terça a sexta tem sempre informações, conteúdos sobre economia e bolsa de valores. Vamos comentar aqui nesse vídeo de hoje um pouco do cenário e do contexto brasileiro, porque já falamos um pouco do cenário internacional e agora eu acho que é importante a gente entender o que as grandes casas de investimentos, os grandes bancos estão pensando sobre o Brasil, porque isso vai de alguma forma balizar as nossas decisões, ok? Bom, vamos começar com a análise que a XP fez. A XP Investimentos, ela destaca que o primeiro grande tema do ano é o comportamento da economia brasileira com o fim dos programas governamentais. Lembremos que o auxílio emergencial se encerrou em dezembro e que isso impulsionou em muito a recuperação em V que a gente assistiu na economia brasileira no ano passado, no segundo semestre. E agora a gente não tem mais esse auxílio emergencial. Então a XP coloca que existe uma incerteza com relação a como vai se comportar a economia diante do fim do auxílio emergencial e também a própria questão da aceleração de uma nova onda de contaminação de coronavírus que está sendo verificada desde o final do ano passado no país, desde a época das eleições, né, que começou a ter um movimento de alta. Então, qual a extensão desse impacto, questiona a XP? Como vai ser a evolução nessa fase da pandemia? Ainda é difícil prever, dizem os analistas da XP. O que mais a gente pode destacar? Quanto aos motores de crescimento, por um lado, o fim dos programas de transferência de renda e de suporte ao emprego devem reduzir a percepção de renda das famílias. Por outro lado, a avaliação da XP é de que a recuperação em curso no mercado de trabalho e a poupança circunstancial feita pelas classes médias e alta durante a pandemia deve permitir que o consumo continue avançando mais do que a renda. A política monetária bastante expansionista também deve ajudar a impulsionar a demanda doméstica, através de um mercado de crédito que continua a apresentar sinais positivos para 2021. A XP espera, portanto, uma expansão ao longo deste ano, mas num ritmo significativamente mais lento do que no segundo semestre de 2020. A previsão de alta da atividade é de 3,4%, ainda sem recuperar o tombo projetado de 4,4% de 2020. Okay? Já o Banco Safra tem uma expectativa um pouco melhor de alta para a atividade econômica brasileira. Eles estão prevendo 4,4% de alta do PIB e para 2020 4,1% foi a previsão que o Safra fez. Portanto, eles estão esperando uma expansão mais forte no setor de serviços, o agronegócios continua em alta, assim como o setor de commodities em geral. O ambiente internacional para o Safra também deve ser propício à economia brasileira, com a normalização das correntes de comércio internacional em virtude da vacinação, já iniciada nas principais economias do mundo. A maior variação positiva está prevista para a indústria, que deve crescer no Brasil 6,5%. Segundo a equipe, a agropecuária, por sua vez, deve ter alta de 2,2% e os serviços em torno de 3,8%. A construção civil, eles acreditam que deva ter uma alta de 9,6%, beneficiado pela baixa do nível das taxas de juros do país. O Morgan Stanley, que é um banco americano de investimento,
considera que o ambiente continua incerto e muito dependente das vacinas. Ele traçou 3 cenários para a economia brasileira, o Morgan Stanley. O mais provável, que eles consideram, é uma alta de 4,3% do PIB. O cenário mais otimista, uma alta de 5,5%. E o mais pessimista, eles apontam uma alta de 2,1% da economia no ano. Nossos casos otimistas e pessimistas são fortemente dependentes do equilíbrio fiscal, diz o Morgan Stanley, e do desenvolvimento de vacinas. No ambiente otimista, a ampla disponibilidade de vacinas ocorre no primeiro trimestre de 2021, enquanto o Brasil mantém seu regime fiscal intacto e faz um bom progresso na agenda de reformas no próximo ano. Bom, esse cenário otimista eu já acredito que ele não vai acontecer. Não vejo a menor possibilidade desse primeiro trimestre ser desse jeito que eles traçaram. Já o cenário pessimista, os problemas com a Covid se estendem, a recuperação gradual da atividade econômica não é suficiente para criar empregos necessários e nem para diminuir a pressão social. No cenário base, que é o cenário mais, vamos dizer assim, realista, eles consideram que a economia cresce 4,3%, o que deve ajudar a levar o PIB nos níveis anteriores à Covid, até o terceiro trimestre de 2021. Eu acredito que vai ser por aí. Para os economistas, a demanda externa contribui e a demanda interna é ajudada por um ambiente de taxa de juros baixas. Tanto o investimento como o consumo privado aumentam a recuperação, enquanto o gasto público não deve ser um vetor importante para o crescimento. Se as regras fiscais permanecerem em vigor e houver ampla disponibilidade de vacinas no segundo trimestre de 2021, a expectativa é de um crescimento também em 2022, com 2,7%. Com risco de queda nas projeções decorrente da incerteza relacionada às eleições presidenciais e do grau de progresso com a agenda de reformas em 2021. Portanto, dentre esses analistas, a questão fiscal continua sendo uma questão importante, né? O crédito suíço, apesar da perspectiva mais positiva para o crescimento econômico em 2021, e, consequentemente, para uma dinâmica das contas fiscais, a trajetória da dívida bruta como percentual do PIB seguirá em trajetória de alta nos próximos anos. Os analistas apontam a questão fiscal como o principal tema para os próximos 2 anos no país. Eles esperam que o governo permaneça comprometido com o teto dos gastos e que haja aprovação de reformas emergenciais, o que deve permitir ao governo recuperar alguma credibilidade fiscal até que outras reformas na área sejam feitas. Na avaliação do crédito suíço, o cumprimento do teto dos gastos não é suficiente para que a dívida bruta se estabilize nos próximos anos. A estabilidade da dívida exigiria uma combinação de baixas taxas de juros reais, crescimento moderado do PIB nos anos seguintes. Se a taxa real de juros for de 2,5% nos próximos anos, o PIB médio precisaria crescer 2% ou mais para levar a uma estabilidade. Então, essas são as análises desses principais bancos. Há também aqui um parecer do Itaú, dizendo que há uma percepção de queda na dívida bruta como proporção do PIB nos próximos anos, devendo alcançar 84% do PIB em 2021, 83% do PIB em 2022, até isso continua reduzindo nos próximos anos. Mas lembrando que tivemos uma proporção de dívida em relação ao PIB de 74,3% em 2019. Então é uma tendência, uma trajetória de alta, mas que tende a uma estabilização, segundo o Itaú. De qualquer forma, os economistas não veem o Brasil como um país quebrado, disseram eles. O Mansueto Almeida, que foi secretário do Tesouro Econômico, agora recentemente no governo Bolsonaro, ele disse que há muito espaço de manobra para ajustes no Brasil. A situação é a seguinte: hoje o Brasil não pode abrir mão de R$1 de receita e ainda tem de se esforçar para recuperar neste e nos próximos anos a receita que perdeu com a crise da Covid, na queda do PIB e na arrecadação. Vale destacar que um dia após a declaração do presidente, ele voltou atrás e disse que o país não estava tão ruim assim. Então, esse é o cenário base das principais casas aí, dos bancos, de corretoras, para 2021. Esse é o momento da gente estar refletindo e começando a definir uma estratégia de investimentos. Eu quero concluir esse vídeo dizendo o seguinte: estamos numa trajetória de alta iniciada em outubro. Desde outubro a Bolsa sobe, isso no mundo inteiro.
E no Brasil não foi diferente. Saímos de 93 mil pontos e já chegamos aos 125 mil pontos, uma nova máxima histórica. O que fazer diante disso? É um momento de cautela, é um momento de prudência, é um momento de botar um pouco o pé no freio. Não significa pisar no freio abruptamente, significa de ir pisando aos poucos no freio. O que é que eu estou fazendo com a minha carteira de ações? Eu, no ano passado, cheguei a ter 7 ações, depois reduzi para 6. Esse início de ano, nos primeiros dias, eu reduzi para 4 ações na minha carteira e essa semana estou reduzindo para 3 ações. E por que eu estou fazendo isso? Para ter mais liquidez, para ter um pouco mais de recursos fora da Bolsa de Valores. Por quê? Porque eu acho que vai acontecer uma realização. Quando ela vai acontecer? Não sei, não tenho bola de cristal. Não dá para afirmar quando vai acontecer uma realização. O que eu sinto é que vai acontecer em breve. Por quê? Porque existe uma lógica, né? Existe uma lógica de realização de lucros. Você está subindo, tendo ganhos na Bolsa desde 93 mil pontos. Chega uma hora que todo mundo quer realizar. Fica-se esperando um motivo para a realização. Se o motivo não aparecer, não tenham dúvida que o que eu aprendi nesses 14 anos, indo para os 15, é que os grandes players de investimentos, eles vão provocar a realização. Porque é sempre assim que acontece. Vi esse filme acontecendo nos 14 anos anteriores. Certamente vai acontecer nesse 15º ano. Então estamos próximos de uma realização. Por isso, momento de prudência. Warren Buffett fala sobre isso. Quando todo mundo está com medo, pise no acelerador. Quando todo mundo está eufórico, tenha cautela. Comece a ser prudente. É isso que eu começo a fazer nesse início de ano e é isso que a gente vai continuar falando ao longo dessa semana. Um ótimo dia a todos vocês. Até a próxima. Tchau.